Lucas capítulo 15, aumenta só um pouquinho meu microfone. Lucas capítulo 15, mais um pouquinho, por favor. Som, ei, Jesus, eu estou um pouquinho rouco, tenho pregado esses dias e Deus tem abençoado muito, e aí no excesso do uso da voz, a voz ela some de repente. Baixa só um pouquinho, isso, com aquele grave, isso, glória a Deus. Lucas capítulo 15, versículo 18. Todos encontraram? Se alguém aí esqueceu a Bíblia em casa, dá uma carona para ele aí com a sua Bíblia. Se ajude com alguém que tem a Bíblia aí. Lucas capítulo 15, versículo 18. Diz assim a palavra do eterno Deus. Lucas capítulo 15, verso 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda ao longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Glória a Deus. Só por mais um instante, segura na mão da pessoa que está ao seu lado. Vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus para que Ele venha falar forte ao nosso coração nesta hora. Feche os seus olhos. Grande Deus e poderoso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos agora, Senhor, fala conosco. Meu Deus, quando cantamos, quando oramos, quando batemos palmas, fazemos tudo daqui da terra e jogamos para cima. Mas quando nós paramos para ouvir a mensagem da Bíblia Sagrada, é o Senhor que está falando direto ao nosso coração. Então, meu Deus, desde já nós quebramos toda a barreira, todo empecilho, toda ansiedade, todo desespero, tudo aquilo que atrapalha, que impede as pessoas de ouvir a sua voz, que nessa noite caia por terra, que cada coração esteja aberto, meu Pai, para ouvir a tua palavra, que cada mente esteja, meu Deus, sensível ao toque do teu Espírito Santo. E onde, meu Pai, estiver aqui nesta noite, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, alguém que deseja receber do Senhor, que o Senhor possa encher esta vida, que o Senhor possa impactar esta vida, e que este seja, meu Pai, transbordante da tua glória, que o poder do Espírito Santo venha sobre nós nesta noite de uma forma muito forte. Por isso nós oramos e aplaudimos e damos glórias ao teu nome, porque o Senhor é santo. Quem pode aplaudir? Quem pode glorificar a minha vida? Quem pode exaltar, exalte o nome do Senhor? Pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus. Santo de Deus, eu orava ao Senhor e pedi ao Senhor para que Ele trouxesse ao meu coração uma palavra para que eu pudesse estar transmitindo ao coração da Santa Igreja. E quando eu pedi a Deus às 3 da manhã, de joelhos, orando a Ele, pedindo ao Senhor essa palavra, o Senhor trouxe ao meu ouvido, é o capítulo 15 do livro de Lucas, que nos fala sobre a parábola do filho pródigo. Eu tenho certeza que até o final dessa reunião, você vai sair daqui dizendo: Deus falou comigo. Amém. Você vai sair daqui dizendo: Deus tocou na minha vida. Porque a parábola do filho pródigo é uma parábola muito forte. É uma parábola onde nós nos identificamos com ela. Não importa
diácono, se é um obreiro, não importa quem seja, toda vez que ler a parábola do filho pródigo, nós vamos nos identificar com aqueles versículos e nós vamos tirar uma lição para as nossas vidas. Hoje eu gostaria de ressaltar um pouco, não só sobre o filho pródigo, mas eu gostaria de trazer ao seu conhecimento um pouco daquilo que provavelmente, repito, daquilo que provavelmente aconteceu com o pai do filho pródigo. Porque sobre o filho pródigo é muito fácil falar porque está escrito o que houve com ele. Mas aquilo que aconteceu com o pai dele, nós precisamos parar e raciocinar um pouquinho. A Bíblia nos conta, Jesus nos conta uma história por meio de uma parábola, dizendo que um filho, já cansado de viver na casa do seu pai, com tudo que ele tinha, abastado com todos os bens que ele tinha, ele então decide sair da casa do seu pai, ele pede ao seu pai a parte da herança, e ele decide então empreender novos rumos, ele decide então cuidar do seu próprio nariz, ele decide então fazer aquilo que ele achava que era melhor para ele. E ele então pega a parte da herança dos bens e ele desaparece do mapa. E o seu pai, muito triste, porque hoje eu tenho filho, eu consigo entender um pouco daquilo que o pai do filho pródigo sentiu. O pai do filho pródigo, muito triste, agora vendo o seu filho partir. Pensa comigo, um pai se prepara para ver o filho crescer, um pai se prepara para dar o melhor para o filho, mas um pai nunca se prepara para perder o filho. Um pai jamais se prepara para um dia que ele vai perder o filho. Se o todo pai soubesse que ele iria perder o filho um dia, provavelmente ele tentaria até suicídio para não ver o filho morrer antes dele. E eu acho, entre aspas, uma certa injustiça da natureza, não de Deus, porque não devia pai sepultar filho, mas se o filho sepultar o pai, por ordem natural da coisa, já imaginou você sepultando o seu pai? Seria a coisa mais natural. Agora imagina o pai de um amigo seu sepultando o filho dele. Parece ser desnatural, não é uma lógica da vida. E então esse pai que não havia se preparado para ver o seu filho partir, agora o seu filho parte e larga o pai com o coração na mão. Imagina comigo como devia estar o coração daquele homem que agora acaba de ver o seu filho partir. Imagina comigo como devia ser os dias deles. A Bíblia não fala que havia mãe. Nessa história não havia uma mãe. Por isso a figura principal do texto é o pai. E o pai aqui, quando Jesus está dizendo, ele representa Deus. E os filhos representam duas naturezas. Uma natureza do cristão e outra natureza do ímpio. Esse pai agora angustiado, amargurado, por ver o seu filho partir, por ver o seu filho desaparecendo no final do cerrado, porque ali era uma fazenda. Naquela fazenda tinha tudo que um homem precisava. Ali tinha boa educação, ali tinha um pai que amava muito o seu filho, ali havia uma família, ele tinha um irmão que gostava dele, que tinha uma afinidade com ele, porque afinal de contas só existiam os dois irmãos, os dois eram herdeiros da fazenda. Aquele pai vendo toda aquela situação, tristeza por ver que o filho partiu e alegria por ver que um restou que estava ali. Mesmo assim, o coração daquele homem não era consolado, porque tudo que ele mais amava era ver a família unida. Você não ama ver a sua família unida? Tudo que nós mais amamos e mais prezamos na vida é ver a nossa família unida. Eu acredito que aquele pai daquele jovem, ele vivia se assentando na sua sala, e quando ele se assentava na sala, ele se lembrava dos momentos felizes que ele passava com o seu filho. Eu acredito que toda vez que ele sentava, claro, eu estou dando uma desculpa para me sentar também, né? Afinal de contas, eu estou de pé desde as 5 da manhã. Então aquele pai, ele vivia sentando na sala da sua casa. Eu imagino como devia ficar a mente dele, sem saber se o filho estava vivo ou não estava vivo. Imagina comigo chegando o dia do aniversário, chegando o dia do aniversário daquele jovem. Imagina se o aniversário dele fosse hoje. Como devia estar o coração do pai dele na sala? Como devia estar o coração do pai dele? Quebrado, achatado, amassado. Por quê? Porque o seu filho sumiu. Porque o seu filho pegou os seus bens, a parte da herança, e ele desapareceu.
dos fazendeiros. Quando os filhos saem para o campo, quando os filhos estão voltando no campo, mais ou menos ao pôr do sol, quando o sol já está sumindo no horizonte, os pais saíam de casa e iam encontrar com os filhos e dar um abraço neles. Imagina agora como devia estar o coração deste homem, todo o pôr do sol à tarde, ele indo tentar ver se o filho dele está de volta. E aí, quando ele via um filho só, ele sentia uma alegria por um lado, ficava muito feliz, mas ao mesmo tempo ele olhava para o lado e via que o outro não estava voltando, e a tristeza voltava para dentro do coração daquela pessoa. Só quem já se perdeu na vida, só quem já teve um momento de desaparecimento, só alguém que já sumiu na vida, e alguém da família que ama muito, é que sabe falar às vezes um pouquinho de como que é a dor de alguém que vai embora. Você lembra quando você namorava? Quando aquela pessoa disse que ia embora e foi embora, e aí você ficava na sua casa, ia ali pensando, imaginando, quando dá aquela hora que você sempre estava com aquela pessoa, bate uma saudade, bate uma coisa gostosa, assim, a gente fica lembrando daquele momento. Poxa, essa hora a gente estava aqui, como um pastor, como um filho de um pastor amigo meu lá de Lançar, dizendo que ia namorar hoje com a esposa dele. Quando ele ia namorar, todo dia, 8h30 da noite, ele estava vendo novela, exceto os dias de culto, e a gente ficava rindo dele, e ele contando para nós, dizia: nossa, dá uma saudade daquela época. Ficava sentado no sofá com a minha namorada na época, vendo novela junto com a mãe dela. A gente zoava ele, ria da cara dele. Mas hoje eu entendo o sentido daquilo que ele quis dizer. É a saudade, irmãos. A saudade é uma coisa que diz a psicologia que ela consegue fazer com que as pessoas fiquem deprimidas. A saudade faz a pessoa ficar deprimida. Quando se sente muita falta de alguma coisa, a pessoa fica deprimida. Esses dias eu conversava com uma jovem, onde eu trabalho, no centro da cidade, no shopping. Eu conversava com uma jovem e ela começou a chorar no meio da conversa, porque ela estava em depressão devido à saudade que ela sentia de um namorado que ela teve que faleceu. O rapaz faleceu já havia 4 meses, e ela começava a falar dele. Ela sentia tanta saudade, ela começava a chorar. A perda, ela deixa um buraco vazio muito grande dentro do peito da gente. E quando a saudade ela aperta, é uma coisa horrorosa. Não há lugar para ir, não há com quem conversar. É uma tristeza, uma solidão que a pessoa sente, que somente quem já passou é quem consegue descrever aquilo que está acontecendo. Agora imagine, quero que você imagine como devia estar o coração daquele homem, como devia estar o coração deste pai, a saudade que ele sentia do seu filho. Eu imagino ele sentado, imagina no virada de ano, imagina no Natal, a mesa posta, aquela coisa mais linda, aquela mesa. Imagina a fazenda, irmãos, quanta coisa de comer tinha, os empregados. Se você ler este texto depois, você vai entender que até os empregados tinham pão a fartar, diz a Bíblia, os empregados deste homem. Agora imagina ali naquela mesa, naquele banquete ali, o pai olhando, está ali o empregado dele com a esposa, com os filhos, está ali o capataz com a esposa, com os filhos, está ali o que cuida dos cavalos com a esposa, com os filhos, está aqui o filho dele sentado, quem sabe à direita ou à esquerda, e do outro lado um banco vazio, que era um lugar aonde o filho dele se assentava. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tema deste retiro é encontro com o Pai, é intimidade com Deus. Mas quantas pessoas já perderam essa intimidade com Ele e o Pai se encontra isolado? O Pai se encontra distante. Por quê? Porque não tem o filho por perto. Quem sabe você não entrou aqui hoje porque isso aqui é uma igreja. Quem sabe você não entrou aqui na igreja hoje distante de Deus. Pastor, peraí, mas eu estou na igreja. Estar na igreja não significa que você está com o Pai. Porque estar com o Pai é diferente de estar na igreja. Você pode estar na igreja e estar sem o Pai. Você pode estar na rua andando com o Pai e entrar dentro da igreja e não estar com o Pai. Quem sabe muitos vão entrar aqui hoje precisando entender que Deus está sentindo falta de você, que Deus está sentindo falta das suas orações, que Deus está
letras fortes, sabe por quê? A Bíblia diz que Deus, Ele tem nas suas mãos escrito o meu nome e o seu nome. O seu nome está escrito na palma das mãos de Deus. Agora, raciocina comigo. Se Deus levanta a mão, o seu nome está lá para Deus não esquecer. Se Deus anda para algum lugar, o seu nome está lá para Deus não esquecer. É por isso que o Senhor disse que ainda que uma mãe, amamentando o seu filho no colo, se esqueça do seu filho que está amamentando, Deus diz assim: todavia eu, Senhor, jamais me esquecerei de você. Imagina agora o desespero do coração do seu pai por ver você longe dos caminhos dele, por ver você longe da presença dele, por ver você longe do coração dele. A Bíblia diz que Deus, Ele tem sentimentos. A Bíblia diz que Deus possui sentimentos. Às vezes não paramos para prestar atenção, mas Deus possui tantos sentimentos que Ele escolheu uma noiva para Jesus. Deus escolheu uma noiva e a noiva é a igreja. Se fala em noiva, é por isso que Ele tem sentimento. Deus não é um ser racional para nós tratarmos Ele de qualquer maneira. Deus não é como um objeto que nós usamos para pedir uma bênção, um milagre, e depois que Ele faz, nos manda para o mundo, nos joga lá fora e nos deixa perdido por aí. Não, Deus, Ele tem sentimentos. Fala para o seu irmão: Deus tem sentimentos. Não machuque os sentimentos de Deus. Deus possui sentimentos. Pastor, me prova que Deus possui sentimentos. Um dia Deus ficou com raiva. E Deus ficou com raiva da humanidade. Sabe o que Ele fez? Ele viu que havia tanto erro, tanto pecado na humanidade, que Ele fez que viesse um dilúvio. E o dilúvio então matou todos que estavam sobre a terra, exceto aqueles que tinham intimidade com Deus. Pastor, Deus ficou mais com raiva? Ficou. Certa feita, Deus viu que a maldade no coração das pessoas era tão ruim, que Deus, não foi o diabo, foi Deus. Deus fez chover fogo do céu e consumir uma cidade inteira. Agora, pensa comigo, tinha criança nessa cidade, tinha mulheres grávidas nessa cidade, tinha homens idosos nessa cidade. Por que é que Deus fez isso? Porque Deus tem sentimento. E se Deus avisou uma, avisou duas, vai chegar uma hora que Ele vai parar de avisar. Deixa eu transmitir o que Deus quer falar no seu coração nesta noite. Deus manda dizer para você que Ele tem sentimento. Ele tem te livrado uma, duas, três, quatro vezes. Mas vai chegar uma hora que o basta de Deus, Ele vai chegar na sua vida. E a hora que o basta de Deus chegar na sua vida, meu irmão, não queira sentir a fúria das mãos de Deus. Chega uma hora que o sinal fica vermelho entre você e Deus, e aí você não pode passar, e Deus já chega diante de você, e aí é hora de prestar contas para Deus. Aí é hora de colocar diante de Deus tudo aquilo que você tem feito. É hora de colocar diante de Deus por onde os teus pés têm andado. É hora de colocar diante de Deus por onde as tuas mãos têm andado, por onde a sua vida tem andado. Chega uma hora que Deus Ele diz basta. Da mesma forma que muitas das vezes o sinal está verde, Deus está dizendo vai que eu sou contigo. Você cai e Deus pega na sua mão e te levanta e diz vai que eu sou contigo. Chega uma hora que também o sinal fica vermelho. E de falar daqueles que o sinal está meio que amarelo, ele está passando pelo sufoco, mas está passando. O importante com Deus não é se você vai passar arrastando a sua vida na igreja, ou se você vai passar todo dia dando glória. O importante com Deus é que você chegue lá do outro lado. Sabe o que a Bíblia fala? Que Deus amou a Jacó e aborreceu-se de Esaú. Não foi Jacó que amou a Deus. A Bíblia diz que Deus amou a Jacó. Deus decidiu amar a Jacó. Mesmo Jacó, com todas as atrapalhadas que nós conhecemos, a Bíblia diz que Deus decidiu amar a Jacó. Levanta a sua mão para cima, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Porque eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Eu não sei como o seu coração está predisposto a buscar a
Deus. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que do jeito que você chegou neste retiro, você não vai sair, porque Deus ele vai impactar a sua vida. Do jeito que você chegou, você não vai sair, ainda que você não busque tanto como deveria. A Bíblia diz que Deus decidiu amar Jacó. Então eu profetizo sobre a sua vida, que da mesma forma que Deus abençoou Jacó, Deus vai te abençoar nesta noite, para a honra e glória do santo nome dele. Ele vai fazer isso, não pela nossa justiça, mas pelo amor dele. Não pela nossa justiça, mas pelo amor dele. Sabe por que eu glorifico a Deus? Porque não fui eu que escrevi a Bíblia, não foi o pastor Wilson que escreveu a Bíblia, não foi os pastores que nós conhecemos que escreveu a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia foi santos homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz lá no livro de Juízes, que após o cabelo da cabeça de Sansão ser raspada, o cabelo da cabeça de Sansão voltou a crescer de novo. Deixa eu repetir, porque de repente você não entendeu. A Bíblia diz que assim que rasparam a cabeça de Sansão, assim que judiaram de Sansão, que pisaram em Sansão, a Bíblia diz que o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Levanta a sua mão esquerda, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que o cabelo da cabeça de Sansão voltou a crescer de novo. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que não importa quantas vezes você perdeu este ano, não importa quantos tombos você tomou este ano, não importa quantas foram as decepções que você sofreu este ano, eu profetizo sobre a sua vida
ser plano de Deus na terra. O que isso me ensina e te ensina? Que mesmo eu e você tendo a vida que temos, mesmo eu e você tendo o coração que temos, que só Deus conhece, mesmo sendo dessa forma, nós não deixamos de ser projeto de Deus nessa terra. E o nascimento de Sansão mudou aquela época, e hoje nós estamos aqui falando dele. O seu nascimento vai mudar a história da sua família. O seu nascimento vai mudar a história da sua esposa, do seu marido, do seu futuro esposo, da sua futura esposa, porque Deus escolheu você. Mas pastor, eu com essa vida desse jeito, não importa como esteja a minha vida, a Bíblia diz que Deus decidiu amar Jacó, não foi Jacó que decidiu amar Deus. Se Deus decidiu me amar, meu amigo, se Deus decidiu te amar, quem é que pode te parar? Quem pode te parar no caminho do teu sucesso? É o pai de santo, a mãe de santo que diz que você não ia conseguir? É o irmão que diz que você quer adorar a Deus e fica te atrapalhando, conversando com você no horário do culto? Quem é que disse que você não vai chegar lá, se a Bíblia diz que quem decidiu te amar foi o próprio Deus? A Bíblia diz: vede que com grande amor vos tenho amado, e com cordas eternas de amor vos atraí para mim. Olha como é que Deus ele se expressa para nós. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Não foi você que decidiu estar nesse retiro. Me desculpa, mas não foi você que decidiu estar aqui hoje. Antes de você decidir estar aqui, Deus já havia decidido que você estaria hoje para abençoar a sua vida. Com cordas de amor vos tenho amado e vos tenho atraído para mim. O que é isso, pastor? É isso mesmo que você está pensando. Deus pegou uma corda de amor, laçou você e te trouxe para perto dele, porque Deus te ama. E ninguém entende mais de amor do que Deus. Foi por isso que ele disse lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo, ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que acreditar nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Terminando a história do pai do filho pródigo, depois de muito esperar, depois de muito chorar, depois de estar tanto tempo longe do filho, agora o filho, que não precisamos falar, né? Gastou todo o dinheiro que tinha, foi parar no meio dos corpos. É assim, todo mundo que larga Deus vai parar no meio dos corpos. Todo mundo que abandona Deus vai parar no meio da podridão. Todos que deixam a Deus, sabe o que a Bíblia diz? Que o nome deles é escrito no chão. Todos aqueles que tiveram intimidade com Deus e que largaram essa intimidade, a Bíblia diz que os seus nomes são escritos no chão. Já a diferença daqueles que temem a Deus e têm a Deus no seu coração, o nome deles são escritos no livro da vida. Então, depois de muito tempo, esse jovem cai em si e ele descobre que não existe vida sem o pai. Não existe vida sem a mãe. Não existe vida sem o carinho do pai e da mãe. Não adianta ser rico, ser bem sucedido e não ter o colo, o carinho do pai e da mãe. Você está aqui nessa noite e de repente você largou seu pai e a sua mãe triste com você, porque ao sair de casa, ao invés de beijar e abraçar, você desferiu uma palavra contrária, você desferiu alguma coisa que magoou seu pai, ou quem sabe esta semana, ou a semana passada, ou o mês passado, ou quem sabe como o caso de alguns que nós conhecemos, que já não conversam com os pais há alguns meses e há anos. Quem sabe você não deixou o seu pai, a sua mãe na sua casa, com o coração apertado, com o coração magoado. Feche os teus olhos. Deixa eu tentar transmitir as palavras do seu pai e da sua mãe por um instante. Por que, meu filho? Por que se enredou? Por que se enredou por este caminho? Por que é que você briga tanto comigo, meu filho? Minha filha, por que é que você se tornou tão rebelde? Por que é que você está há tanto tempo longe do meu carinho? Porque estar dentro de casa é uma coisa, estar comigo, que sou sua mãe e seu pai, é outra coisa. Quem sabe há muito tempo você não está dentro da sua casa, mas você não está dentro do coração da sua mãe e do seu pai como deveria estar. E Deus preparou, Deus formou
você pudesse fazer uma reflexão. Você não veio aqui para ficar longe do seu pai e da sua mãe. Você veio aqui para se encontrar. Você precisa se encontrar. A maior de todas as perdas não é para aquele que sai de casa, é para aquele que está em casa, mas está como se não estivesse. Você precisa se encontrar. Deus sente saudade de você, como seu pai e a sua mãe sentem saudade de você. Deus quer te usar muito. Deus tem um ministério muito grande na sua vida. Mas como Ele vai te usar se você está longe? Se você está fora dos caminhos dele? Se você está fora do projeto dele? E o que é pior, porque você mesmo escolheu. Quem sabe você não conseguiu se encontrar ainda, porque você tem uma indiferença com o seu irmão, e você fica se perguntando por que é que eu oro tanto que eu não sinto a presença de Deus. É porque você não conversa com o seu irmão, você não conversa com a sua irmã, você está brigando com os pecados que você mesmo cria, e não com os pecados do mundo. Você briga com aqueles pecadinhos de estimação que você mesmo cria. Um pecadinho da discórdia, um pecadinho de que ele pisou no meu pé, por isso eu não quero nem conversa com ele. Ou ela estava olhando demais para a minha roupa, ou ele falou alguma coisa e eu não gostei. Deus, Ele trouxe você aqui para que você venha se achar. Para de ser aquilo que as pessoas querem que você seja. Para de ser aquilo que o computador disse que você tem que ser. Para de ser aquela pessoa que é amiga da escola amiga da faculdade amiga do emprego Você se pinta de uma pessoa que você não é. E aí você vive em choque, vive em conflito, porque você sabe o que é certo e não faz, porque você está copiando aquilo que é bonito, aquilo que é legal. Deus trouxe você aqui hoje para você se achar. Você, jovem, que acha que para estar na moda você tem que pintar o cabelo do jeito que os artistas fazem. Você que acha que para estar na moda tem que usar a roupa do jeito que aquele ator, Brad Pitt, ele anda. Você tem que fazer do mesmo jeito dele para ser aceito. E aí você fica em conflito. Sabe o que impede as pessoas de falarem com Deus? É que elas não se encontram. Ela não encontra ela mesma. E em conflito, ninguém consegue chegar a lugar nenhum. Com os seus olhos fechados, põe a sua cabeça, põe a sua mão à altura do seu coração agora. Porque o desejo de Deus é que você ache o caminho de casa. Deus diz na sua palavra que aquele jovem decidiu voltar. O pai não foi atrás, o irmão não foi atrás, ninguém foi atrás dele. Por quê? Porque ele sabia daquilo que ele devia fazer. Não havia necessidade de ninguém ir atrás dele. Ninguém precisava ir dizer a ele aquilo que ele devia fazer. De repente você veio para esse retiro e esperando que alguém venha dizer para você aquilo que você deve fazer. De repente você chegou aqui e esperava que o pastor viesse dizer: faça isso, deixe de fazer aquilo, faz mais aquilo outro. Não, você já sabe o que você deve fazer. Você já sabe qual é a sua postura que você deve tomar. Você sabe qual é a identidade que você tem que ter. Você sabe quantas lágrimas você tem que derramar. Deus está falando contigo agora. Deus está olhando para dentro do seu coração e te chamando a meditar agora, te chamando agora a vasculhar como é que está o seu coração, porque não é a palavra do pastor que vai mudar as coisas, não é a palavra do presbítero, não é a palavra do levita que faz a diferença. O que faz a diferença é o desejo que você coloca dentro do seu coração. Com os seus olhos fechados, por um minuto, fale com Deus agora. Se você está distante, é você que tem que voltar. Não são as lindas palavras do pastor que vão fazer com que você volte.
é uma decisão pessoal, é uma decisão que está no fundo do coração e que você tem que tomar. Aquele jovem tomou uma decisão e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Você quer mais de Deus? Tome a decisão hoje, se levante e vai ter com o seu pai. Se você precisa de se consertar com o seu pai e com a sua mãe, quando terminar esta reunião, este culto, você vai pegar o celular, vai ligar para o seu pai e para a sua mãe, e quando eles atenderem o telefone, eles vão estar assustados. Por que você está me ligando nessa hora? Você vai dizer: não, é porque a partir de hoje eu tomei a decisão de ser uma nova pessoa. E então você vai ver que você vai estar voltando para a casa do Pai. Fique de pé no seu lugar. Aquele jovem voltou. Aquele jovem decidiu voltar. E a Bíblia diz que o pai estava na porta. E quando viu voltar, aquele pai saiu correndo ao encontro daquele jovem e o abraçou e o beijou. Quando nós decidimos fazer alguma coisa, Deus decide nos apoiar. Quando nós decidimos fazer alguma coisa, Deus decide nos apoiar. Quando aquele pai viu o filho, o pai saiu correndo. Essa parábola foi Jesus que contou. Quando Jesus contou essa parábola, ele estava dizendo que é o próprio Deus que correu ao encontro do filho. Sabe o que isso significa? É a única vez na Bíblia que existe essa expressão que um pai corre em direção ao filho sendo Deus. É a única vez que Deus correu na Bíblia, foi quando o filho voltou para casa. O que eu quero dizer com isso? Se existe alguma área da sua vida e que você sabe que você está distante de Deus e que você tem que voltar e voltar correndo, Deus agora Ele te convida a sair do seu lugar e você vir até aqui na frente. Nós queremos orar com você, queremos abençoar a sua vida. Não importa qual seja a área da sua vida, se existe alguma área que você sabe que você está distante de Deus, Deus Ele quer correr e te dar um abraço nesta hora. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Deus Ele quer correr até o seu encontro. Deus Ele quer correr até o seu encontro. Deus Ele quer correr ao seu encontro. Deus Ele vai dar um pique agora ao seu encontro. Deus vai dar um pique agora ao encontro da sua história. E você pensava: mas há tanto tempo minha história está desse jeito e não muda. Deus nessa hora Ele quer vir de encontro à sua história. Ele quer vir de encontro à sua vida. O Pai está te chamando. Para de ficar distante de mim. Não fique distante de mim. Eu quero correr até você. Há tanto tempo você está longe, mas hoje eu decido correr até você. Olha, foi você que errou e ficou longe de mim, mas mesmo assim, se você decidir no seu coração: eu que sou Deus, que sou o seu Pai, eu vou correr ao seu encontro, eu vou correr até você, eu vou abençoar a sua vida, eu vou abençoar a sua história, eu vou abençoar o seu futuro, eu vou abençoar a sua casa, eu vou abençoar você agora. Deus está correndo ao seu encontro agora. Deus está correndo ao seu encontro. Você que ficou no seu lugar, se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Se você quiser chorar, pode chorar. Você tem a liberdade, porque Deus Ele vai correr ao seu encontro. Não é porque A não quer, porque B não quer, que você também não vai receber. Deus está correndo a você agora. É o único momento que Deus
Deus corre é quando um filho se ajoelha, chora e diz: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, e agora eu voltei. Fala com Deus agora: eu voltei, Senhor. Eu voltei para ti. Eu voltei para a tua casa. Eu voltei para os teus caminhos. O tema desse retiro é na sala do Pai, encontro com o Espírito Santo. Você está tendo um encontro com Ele agora. Você está tendo um encontro com o Espírito Santo agora. Você está tendo um encontro com Ele agora. Se encontra com Ele, rasga o seu coração. Não tenha vergonha dos amigos que estão aqui. Não tenha vergonha daqueles que vieram com você e de repente não entendem aquilo que você passa. Só você sabe o quanto você tem sofrido. Só você sabe o quanto você tem orado. Você tem buscado a Deus e as coisas não têm melhorado. Mas Deus separou esse dia. Deus separou essa madrugada para que você pudesse receber a sua vitória, para que você pudesse receber a bênção. Fala com Ele agora. Fala com Ele agora. Nada bacana, nada sua e pecado, nada cheia. Receba um encontro com o Espírito Santo. Receba um encontro com o Pai. Receba um encontro com o Espírito Santo. Tenha sua vida transformada agora. Tenha sua vida agora renovada. Tenha sua vida agora purificada. Receba agora. Receba o Espírito Santo agora. Tenha um encontro com Ele agora. Receba de Deus agora. Esse é o objetivo desse retiro. Que você tenha este encontro. O encontro com o Pai. O encontro com o Espírito Santo. Isso. Fala com Deus. Pode chorar sim. Você pode chorar. A única coisa que não pode aqui é ficar de boca fechada. Você pode falar com Deus. Você pode ter o seu encontro com Deus. Deus separou essa noite para você. Essa noite é sua. Ninguém vai roubar aquilo que é seu. Esta bênção é sua. Esta bênção é sua. Receba o seu encontro com o Espírito Santo. Receba o seu encontro com Deus. Receba o seu encontro com Deus. Receba a visitação de Deus aí. Olha o Espírito Santo pulando do seu lado, querendo entrar dentro de você. Olha o Espírito Santo pulando do seu lado, querendo entrar em você, dizendo: meu filho, deixa eu entrar dentro de você. Meu filho, deixa eu tocar no seu coração. Meu filho, deixa eu te renovar. Deixa Ele te renovar agora. Deixa Ele te renovar. Deixa Ele te renovar. Deixa Ele renovar a sua vida. Deixa Ele renovar os teus sonhos. Deixa Ele renovar os teus planos. Deixa Ele renovar os teus projetos. Receba em nome de Jesus agora. Receba em nome de Jesus agora. Seja íntimo dEle. 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 Aquele filho voltou correndo para a casa do pai. E o pai correu ao encontro dele, o abraçou e o beijou. Deus está te beijando nesta hora. Deus está te abraçando nesta hora. Receba o abraço de Deus. Receba o abraço de Deus. Receba o abraço de Deus agora. Receba o abraço de Deus agora. Receba o beijo dele agora. Isso. Receba vestes novas. Olha Ele agora te envolvendo. Não é o abraço do amigo, não é o abraço da amiga, mas é o abraço do eterno Deus. Deixa Ele te abraçar e envolver a sua vida, porque a partir de hoje a sua vida é diferente, porque a partir de hoje a sua vida é nova, porque a presença do Espírito Santo agora ela entra dentro de você e você caminha com ela, porque Deus está na sua vida. Aleluias. Porque Deus está na sua vida. Aleluias. Levanta sua mão para cima. Levanta sua mão para cima. Levanta sua mão para cima. Há 16 anos atrás eu disse: Senhor, eu quero ter um encontro com o Espírito Santo. Senhor, sem um encontro com o Espírito Santo, eu não conseguirei. A luta é muito grande. A luta é muito forte. Mas se o Espírito Santo estiver dentro da minha vida, eu vou conseguir, meu Deus. E há 16 anos atrás o Senhor me encontrou com o Espírito Santo. E tem 16 anos que eu sou amigo do Espírito Santo. Deus quer fazer isso com você também. Deus quer que você seja amigo do Espírito Santo.
vida. Maravilha, Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Vocês que podem glorificar o Senhor com as suas palmas. Agora o Senhor com as suas palmas. Exalta o Senhor com as suas palmas. Exalta Ele com as suas palmas. Possa sentar no seu lugar. Encontro com o Espírito Santo. Tem muita gente que não dá valor. Fala uma frase que parece ser tão simples, mas é só quando a pessoa sai da presença de Deus e está na lama, é que ela vê que quando ela tinha o Espírito Santo, ela era feliz e não sabia. Certa feita, um jovem dizendo para mim, debaixo de lágrimas, disse assim: olha, pastor, eu não dei valor ao Espírito Santo, e eu peguei e caí. E agora eu estou buscando com lágrimas para sentir aquilo que eu sentia antes e que eu não dava valor. Agora você aprendeu. Não espere acontecer o imprevisto na sua vida para que você possa dar mais valor ao Espírito Santo. Aproveite esses dias, aproveite a madrugada para orar, para falar com Deus. Aproveite amanhã, tenha o seu momento de lazer sim, mas tire um tempo para falar com Deus, porque a partir deste retiro, a sua vida pode ser diferente, como pode continuar igual sempre foi. Deseje que ela seja diferente, tenha o seu particular com Deus, e você vai ver que Deus, Ele vai ter um particular diferente com você, que Ele não tem com mais ninguém. Amém? Louve ao Senhor com as suas palavras. Eu volto a palavra de oração. Que Deus abençoe a cada um de vocês.